E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje estarei comentando um pouco sobre bioreatores enzimáticos, certo? O que são, exemplos, vídeo bem introdutório, certo? A fim de trazer alguns conceitos e explicar um pouquinho melhor sobre bioreatores de uma maneira geral, com foco nos bioreatores enzimáticos, certo? Este é um trabalho, né, da disciplina de bioreatores, projeto e modelagem, do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp de Araraquara. Beleza? Bom, aqui para introduzir, eu trouxe os tópicos que serão abordados no vídeo, né, na apresentação. Então, o que é um bioreator, enzimas, ah, reatores enzimáticos, então, o que são, os principais modos, né, de operação, alguns desafios que surgem, né, quando a gente trabalha com bioreatores, reatores enzimáticos e um exemplo, né, um estudo de caso aí com a hidrólise enzimática, certo? Bom, então para começar, o que é um bioreator? Certo? Denomina-se então bioreatores ou reatores bioquímicos os reatores químicos nos quais ocorre uma série de reações químicas catalisadas por biocatalisadores. Com essa definição mais simples e direta sobre o que é um bioreator. E vai lhe ressaltar alguns pontos, né? Então, esses reatores são equipamentos projetados, certo? Para uma determinada aplicação. Então, são equipamentos, né? Se alguém, porventura, não sabe o que é um reator, são equipamentos, certo? Projetados, com controle associado completamente a determinado, certo? E obviamente, com uma determinada finalidade. E os biocatalisadores, ao qual fizemos referência na definição, podem ser enzimas, certo? Biocatalisadores serão agentes biológicos. Então, podem ser enzimas ou células vivas. Quando a gente fala de células vivas, podem ser microbianas, animais e vegetais. Então, assim, logo de início, podemos classificar bioreatores em dois grandes grupos, certo? Mas antes de mostrar a classificação, então, uma, um adendo, né, uma observação da biotransformação. Então, no bioreator, o que vai acontecer? No bioreator acontece a biotransformação, né, do substrato, mais um agente biológico. No caso ali na figura, parece ser um micro-organismo, mas pode ser uma enzima também. Então, mais um agente biológico nas condições ideais, né, controladas pelo próprio sistema assim, operacional do bioreator, enfim, gerará um bioproduto. Então, essa é a questão da biotransformação. No substrato, temos um agente biológico, que será o biocatalisador, e a gente terá a produção do nosso produto de interesse. Então, o primeiro grupo é aquele que não utiliza células vivas como agentes biológicos, como os biocatalisadores. Então, resumidamente, nesse primeiro grupo teremos os reatores enzimáticos, certo? E o grupo 2 é o grupo onde utilizamos, né, para a biotransformação as células vivas, certo? E aqui é interessante falar que quando a gente pensa em bioreatores que utilizam, né, a presença de células vivas como biocatalisadores, não tem como a gente esquecer, e é o mais difundido, né, desde muitos tempos, anos atrás, a questão da utilização de micro-organismos, certo? Para a produção industrial de diversos bioprodutos, como enzimas, antibióticos, vitaminas, ácidos orgânicos, solvente, né? Também para tratamento de resíduos, certo? E aqui na imagem eu trago alguns exemplos, né? Trouxe a primeira imagem ali de fungos filamentosos para a produção, que são amplamente empregados para a produção de enzimas, leveduras, certo? Amplamente empregadas na indústria alimentícia, em processos fermentativos. Então, na imagem ali superior, a gente tem as Saccharomyces,
usada na produção da cerveja, do pão, certo? E também bactérias. Na imagem temos a bactéria E. coli, que hoje, com as técnicas de biotecnologia moderna, são bactérias capazes de produzir, por exemplo, a insulina humana em larga escala, né, a partir de processos fermentativos em bioreatores, certo? Bom, ainda no que se refere ao que é um bioreator, trouxe uma imagem, né, de um bioreator convencional. Felizmente aqui a intenção do vídeo não vai me permitir entrar muito nos detalhes nos tipos de bioreatores, mas de maneira geral, essa é uma exemplificação de um bioreator convencional, né, agitado mecanicamente. E aqui essa imagem é só para introduzir também toda aquela questão que eu falei de controle de variáveis, os parâmetros que a gente tem que controlar do bioprocesso e que a estrutura e o design do bioreator tem que contemplar isso. Então a gente tem controle de pH, certo? Do meio, a gente tem controle de ar, consequentemente de oxigênio, CO2 dissolvido, certo? A gente tem controle de agitação, então a gente tem que ter um controle ali de agitação, pressão, temperatura. Então aqui a gente só para mostrar a complexidade, né, que envolve toda a questão da biotransformação, garantir as condições ideais para o bioprocesso. E aqui uma brincadeira, na verdade, brincadeira séria, que a gente até fez bastante em aula, né, em sala, de que, de acordo com a própria definição de bioreator, dá margem para a gente discutir a complexidade, né? Então, um bioreator, a gente pensa talvez em algo como, semelhante à primeira imagem, né, industrial, diversas válvulas, ligações, enfim, algo complexo, 500 litros e etc. Só que também, de acordo com a definição e a questão da biotransformação, né, a gente pode considerar um Erlen, certo? Desde que tem um meio, vai ter um micro-organismo, agente biológico fazendo uma biotransformação, gerando produto, por que não? Então, essa é a brincadeira séria que a gente fez bastante durante a aula. E agora, vou falar um pouquinho das enzimas, né? Não tem como a gente falar sobre reatores enzimáticos sem falar das enzimas, certo? Então, as enzimas, elas são proteínas, certo? São moléculas orgânicas de natureza proteica e agem nas reações químicas, certo? Como catalisadoras. Então, são agentes catalisadores, certo? Então, em suma, enzimas são proteínas com características, né, catalisadoras, ou seja, aceleram a velocidade dos processos, no caso aqui da nossa, dizer assim, videoaula, a velocidade dos bioprocessos sem alterá-los, certo? Então, geralmente são catalisadores muito eficazes devido à sua alta especificidade. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no slide a seguir. E é importante falar que sua estrutura terciária, certo? Se dizer assim, a conformação 3D é quem determinará a sua função, certo? A que o substrato se acoplará para acelerar a determinada reação. Beleza? Bom, então, vale falar, né, de que cada enzima, como eu falei anteriormente, tem a questão da especificidade da enzima. Então, cada enzima é única para uma determinada reação. E para o seu funcionamento eficaz, né, ela deve ter sua estrutura tridimensional conservada, ou seja, a estrutura terciária, quaternária para algumas. Então, ela aqui no esquema a gente pode perceber que ela possui uma região específica de ligação do substrato, certo? Onde o substrato vai interagir, vai se ligar, e se chama sítio ativo, certo? A conformação desta região forma um encaixe perfeito e único entre a determinada enzima e um substrato. E normalmente a interação, né, se dá por ligações covalentes transitórias. Então, ao terminar a reação, certo? Ela solta o substrato, que
provavelmente se tornou um produto, ou enfim, depende muito da característica intrínseca do processo, né, catalítico, e continua perfeita, certo? Ela não se modifica durante o processo, é uma característica intrínseca de um biocatalisador, certo? E como toda proteína, certo? Nem tudo são flores, então, como toda proteína, ela pode se desnaturar em algumas condições, como em altas temperaturas, variação extrema do pH, perdendo assim sua função. E como toda proteína, elas precisam de uma temperatura e pH ideal para promoverem, né, uma melhor atuação. Então, a gente tem essa questão de enzimas, como são proteínas, em algumas condições estresse não favoráveis, ela pode desnaturar, perdendo sua forma, sua estrutura terciária, que garante a sua função, e, consequentemente, então, ela acaba perdendo sua função biológica, certo? E aqui alguns exemplos, certo? Só para conhecimento de vocês, de alguns exemplos de enzimas industriais amplamente empregadas. Então, alfa-amilase, tem na cerveja, certo? A gente tem até na indústria têxtil, proteases, a gente tem na questão da lavanderia, né, do sabão em pó, enfim, e muito diversos exemplos. Sim. E agora a gente entra na questão dos reatores ou bioreatores enzimáticos. Então, são bioreatores, certo? Conforme definimos lá no começo, empregam enzimas como os agentes biológicos biocatalisadores, os quais são responsáveis pela biotransformação. Aqui ele vai uma ressalva de que, a princípio, quando se dispunha apenas da enzima da forma livre e solúvel, né, o único tipo de reator utilizável era o batelada. Contudo, né, então a gente tem teve uma evolução com relação ao advento das enzimas imobilizadas. Então surgiu a possibilidade de se utilizar outros tipos de bioreatores, e aí surgiram, né, diversos avanços na eficiência dos processos, e hoje a questão da imobilização, né, enzimática, ela é realidade, digamos assim, certo? Então, vou falar um pouco agora sobre os principais tipos de reatores enzimáticos, o que tange também a, a questão do modo de operação, certo? Então temos o reator batelada, onde então a gente, conceitualmente, né, a gente faz a carga inteira do meio de cultivo, adiciona o agente biológico, acontece a reação e depois a gente faz a descarga, então não uma alimentação única e uma saída única em tempos diferentes, certo? Então, aqui é um reator onde a gente pode empregar a enzima livre, certo? Onde usualmente aconteceria, tanto a enzima imobilizada. Então, é um reator que permite essa variação, certo? E caso a enzima for livre, né, ou até a enzima imobilizada, a questão da gente separar, né, é muito importante a gente separar da mistura final com a relativa facilidade, né, através de uma filtração até decantação mesmo, podemos estar recuperando. Temos o reator agitado contínuo, então neste caso, diferentemente do batelada, a entrada e saída contínua de fluido, né, do meio fermentativo, enfim. E eventualmente uma certa quantidade de enzima pode ser arrastada no efluente, devendo então por isso muitas vezes nesse sistema a necessidade de acoplar na saída do bioreator um sistema que permita, né, recuperar uma filtração, por exemplo, certo? E aqui também vale a questão livre, é um pouquinho menos comum, é mais a questão quando se trata de processo contínuo de enzimas imobilizadas em suportes sólidos principalmente, tá? Reator de leito fixo, então nesse tipo de reator a enzima imobilizada é empacotada, permanecendo estacionária, permanecendo fixa, de fato, certo? Então, quanto à solução de substrato,
ela é bombeada através dela, então o líquido passa, né, pela enzima, acontece a reação e na saída do bioreator a gente tem o produto, certo? E também, por fim, temos o reator de leito fluidizado. Então, a enzima imobilizada, nesse caso, encontra-se em suspensão no interior do reator, sendo então a solução de substrato bombeada através dela de uma velocidade, né? A velocidade do fluxo de substrato é tal que impede que a deposição das partículas aconteçam, né, no fundo do reator e também não é fraco o suficiente para evitar que as mesmas sejam expulsas do reator. Então, elas realmente ficam ali num estado intermediário em suspensão. E aí o substrato passa por elas e acontece a reação. Beleza? Bom, agora eu vou falar sobre os principais desafios que a gente encontra quando falamos em reatores enzimáticos, certo? O primeiro deles é a estabilidade da enzima. Então, frente às condições operacionais, a gente tem condições ideais para a atividade da enzima, as quais devem ser respeitadas para a melhor eficiência da biotransformação. Então, por exemplo, os casos mais comuns aqui, tais condições de pH e temperatura no bioreator, como já vimos, devem ser mantidas na faixa ideal e continuamente controladas. E aqui vale, entre aspas, perder um pouco de tempo, falar um pouco sobre o conceito pH e temperatura ótimas e estabilidade entre esses dois parâmetros, certo? Então, o que significa o pH ou temperatura ótima? Significa a temperatura ou uma faixa em que a atividade da enzima é máxima. O mesmo vale para o pH. Ou seja, vamos supor que para uma endoglucanase comercial, né, uma celulase, possui temperatura ótima de 50 graus. Logo, a atividade máxima da enzima é 50 graus. É onde a biotransformação, a questão de a transformação do substrato em produto vai ser máxima, é a 50 graus. Já quando falamos em estabilidade, vamos avaliar a atividade da enzima em função do tempo, para uma determinada condição de temperatura ou pH. Então a gente fixa, certo, a temperatura, e aí avalia a atividade com variando o tempo, certo? Então vamos a um exemplo. Para a mesma endoglucanase, fixaremos a temperatura de 50 graus, que seria a temperatura ótima, mas pode ser qualquer outra. Então avaliaremos a atividade da enzima tempos em tempos, sendo no tempo zero a atividade máxima, ou seja, 100%. Então 1 hora, 3 horas, 8 horas, 24 horas, dosa-se a atividade para ver o quanto até da atividade máxima tem ainda é mantida após a enzima ficar exposta àquela temperatura. Há uma tendência de que a atividade caia conforme o tempo de exposição, certo? Esse parâmetro é crucial de conhecer, pois a enzima pode ter uma temperatura ótima X, mas aguentar, por exemplo, 5 horas do processo naquela temperatura e depois desnaturar, né, e perder a atividade por completo. Aí, por exemplo, se meu bioprocesso possui 8 horas, é inviável mantê-lo a 50 graus se a minha enzima aguentar a 50 graus por 50. Então, eu vou ter que fazer outro estudo com uma temperatura provavelmente mais amena, certo? O segundo desafio é a questão da recuperação da enzima. Então, a imobilização, como a gente lá falou no começo, em suportes sólidos, é uma técnica muito promissora que surgiu aí com diversos benefícios para a questão do bioprocesso em si que utilizam enzimas. E é uma técnica muito promissora para a recuperação da enzima. Então, os processos que utilizam a enzima livre ao final do processo, tem que obrigatoriamente, na maioria das vezes, empregar os processos de separação para recuperá-la, se for o objetivo, caso seja viável seu reuso, certo? Se não, ela também será um contaminante do produto e também terá que ser retirada. Então, a questão da recuperação da enzima, se você tem ela imobilizada, permite você recuperar muito mais fácil, certo? Em suportes sólidos, etc. Então, acabou o meu processo, eu recupero minha enzima muito facilmente
e aí eu permito utilizar ela de novo, permite seu reuso, permite uma separação muito mais eficaz da enzima do produto final. Enfim, realmente a técnica de mobilização deu um avanço muito bom nessa parte de recuperação da enzima. E por fim temos o alto custo. E aí não é segredo para ninguém, a maioria das pessoas que conhece um pouco sabe que as enzimas possuem um alto valor agregado, certo? São agentes biológicos caros, certo? Portanto, o bioprocesso deve ser bem definido, não pode dar margem para perder esses recursos, certo? Então é algo que realmente é um desafio ali. E, por exemplo, o próprio reuso aí da enzima, então você reutilizar a enzima é algo que compensa também, que interfere nessa questão do custo. E realmente as enzimas possuem um alto valor agregado, certo? Agora, eu vou falar por fim, né, para finalizar, um estudo de caso, certo? Um artigo, esse artigo aqui. Então, esse artigo, certo? Ele, ele visou estudar, né, a questão, avaliar a questão do pré-tratamento do bagaço de agave, certo? E também, obviamente, por isso que eu estou trazendo ele aqui, a hidrólise enzimática desse bagaço. Então, para introduzir, certo? Para colocar os pingos nos is, o que é o agave, né? É uma planta, essa planta aí da imagem, e o bagaço de agave é um resíduo lignocelulósico, portanto formado por lignina, celulose, certo? Acumulado durante a produção de bebidas alcoólicas no México, certo? E, consequentemente, pelo potencial, né, pela presença da celulose, etc., é uma matéria potencial para a produção de biocombustíveis, certo? Então é algo realmente, biocombustíveis já também são outros estudos, etanol de segunda geração, terceira, já é realidade e é uma tendência e até bom, pensando no bioambiente, no nosso futuro, que isso aconteça. Um dado interessante também vale introduzir aqui, de que ele trouxe, né, numa determinada parte do artigo, né, uma estimativa, né, pensando tendo a quantificada a celulose, né, e a posterior conversão, a hidrólise enzimática para a conversão em glicose e açúcares fermentescíveis, certo? E há uma estimativa, nesse caso aqui do bagaço de agave, de que a produção, né, de resíduos, né, contendo a bagaço de agave lá no México, ele tem o potencial para gerar 50 milhões de litros de etanol, certo? Então, em determinada parte do artigo, ele fala assim, perspectiva de cerca de 50 milhões de litros de etanol combustível, né, utilizando os resíduos do bagaço de agave da indústria de tequila com produção potencial para eliminação dos problemas de eliminação. Então é algo, a realidade e muito bom no que se refere à questão do meio ambiente, de biocombustíveis, combustíveis verdes, né? Bom, sem mais delongas, vamos à questão da hidrólise. Então aqui, né, nós temos o mini bioreator, né, um reator pequenininho, foram 6 na verdade, no sentido que ele promoveu, né, para ter uma questão de desvio, né, avaliar mais de uma vez para efeito de comparação e estatístico a questão da hidrólise. Então, de maneira bem geral, esse é o bioreator, certo? De 30 ml. Aqui aconteceu a hidrólise em modo batelada, então fez a carga, colocou a enzima, no caso aqui a enzima livre, foi um coquetel enzimático de celulases, certo? Da Novozymes, se eu não me engano. Então, de maneira livre, cultivo não, né? Uma hidrólise enzimática com a enzima livre, com o bagaço ali pré-tratado, então não foi uma hidrólise no meio sólido, em estado sólido, foi na verdade o bagaço estava ali, mas o ambiente era aquoso, né? Tinha ácidos, etc. E esse era o sisteminha aí do bioreator. No artigo ele fala mini bioreator, certo? A gente tem então esse impelidorzinho para fazer a homogeneização, né? Melhorar a transferência de massa. E também a gente tem a questão dessa camisa, que a gente fala camisa dos bioreatores,
onde tem uma entrada e uma saída de água, de maneira a manter a temperatura constante, certo? Através de um banho térmico. Então, na imagem aqui, à direita, a gente tem, né, os mini bioreatores, são 6 ao todo. A gente tem o eixo, né, promovendo a homogeneização, e todas essas mangueiras estão relacionadas à recirculação de água no bioreator, na camisa, né, na verdade externa, para manter a temperatura do bioprocesso. Aqui, para não ficar um vídeo muito extenso, como é um exemplo de caso, mais para mostrar um exemplo, se vocês sentirem curiosidades, o título do artigo está no... Mostrei, né, o título do artigo, vou até voltar aqui para vocês verem. Fiquem à vontade para pesquisar sobre, ler os resultados, mas foco aqui era mais para mostrar essa questão do bioreator, da hidrólise, modo de operação, etc, ok? E aqui vocês podem se perguntar, quando eu trouxe esse estudo de caso, sobre, poxa, ele falou lá no começo de enzimas industriais, processos industriais, e aqui ele trouxe um mini bioreator de 30 ml. E aqui eu acho que vale a ressalva de que sobre o conceito, né, e sobre escalonamento, né, scale up do bioprocesso e, consequentemente, dos bioreatores. Então, são essas pesquisas, esses trabalhos, esses estudos em escala bancada, certo? De hidrólise, enfim, qualquer outro bioprocesso, são esses estudos de bancada, né, laboratoriais, que dão a base para a gente promover o escalonamento para o piloto e aí, consequentemente, chegar na escala industrial, na larga escala. Então, esses estudos são fundamentais, certo? Não tem como a gente estruturar um bioprocesso ou projetar um bioreator direto na escala industrial. A gente precisa de estudos preliminares e de basais, para a gente conseguir definir os parâmetros, etc. E são essa a principal função dos estudos e da escala bancada, certo? Então, provavelmente esse estudo aí, escala bancada do referido artigo, vai permitir a questão do escalonamento para, se for viável, chegar a larga escala, a escala industrial. Beleza? Referências, pessoal, eu utilizei a seção do artigo, né, algumas imagens que eu coloquei fonte, mas a maioria da questão conceitual, do que eu trouxe, né, da apresentação no todo, eu utilizei esse livro muito bom, certo? Biotecnologia Industrial, volume 2. Beleza? Pessoal, era isso. Agradeço pela atenção de vocês. Ficou um vídeo extenso, mas acho que o objetivo foi concluído de introduzir questão sobre os reatores, né, bioreatores, o que são, com foco aí nos reatores enzimáticos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Grande abraço.